Você não controla os seus resultados. E o primeiro desafio antes de entrar na palestra é você responder para você o que é sucesso para você. Porque sucesso é uma palavra muito indefinida ou definida de diversas formas. Para mim, sucesso vai ser quando eu morar em mais de 10 países diferentes. Eu busco isso e quero alcançar isso. E para uma outra pessoa, sucesso é morar na mesma casa desde que nasceu. E não tem certo ou errado. O sucesso para uma pessoa é um sucesso para outra. Tem gente que o sucesso é ter filhos e tem gente que o sucesso não é ter filhos. Então é muito relativo. E o pior é que a gente quer pegar emprestado o sucesso do outro que eu nem quero. Só eu já fiz isso na minha vida ou alguém já fez? Eu, quando eu era novo, tinha 22, 23 anos, sucesso para mim era terno, gravata, Montblanc, um Audi A3 e uma pasta executiva. Eu fui atrás disso. E eu descobri, chegando lá, que não era o que eu queria. Não era a determinação de sucesso. E por isso que eu quero trazer para vocês, antes de entrar nisso, não hoje, que não vai dar tempo, mas que você reflita sobre o que é sucesso para você. Tá bom? Primeiro desafio nosso, disciplina. Ser disciplinado é um desafio diário. O pessoal fala, Alexandre, mas você é o cara mais disciplinado do mundo. Eu falei, você não conhece os bastidores. Eu não sou o cara mais disciplinado do mundo, mas eu sou o cara que acorda rápido quando percebe que está saindo da disciplina, ou que está procrastinando muito, ou porque está muito preguiçoso, alguma coisa que está fazendo com que eu fuja da disciplina. E às vezes eu ouço muita gente falando, não, eu sou um cara disciplinado. Mentira, ninguém é. Você está disciplinado ou não está disciplinado. A gente tem momentos nossos, às vezes você está disciplinado na área da venda e não está na área da saúde. Às vezes você está disciplinado na área profissional e não está na área amorosa. Então é muito importante a gente entender disciplina. Disciplina é um acordar diário para perceber se o seu dia vale a pena. Como você sabe que você está disciplinado? É chegar à noite e falar, hoje o dia valeu a pena. Não é o resultado. É o que você fez durante o dia valeu a pena. Tudo bem? Aqui os meus amigos falam que eu sou mentiroso, mas eu não sou. Eu sou um cara preguiçoso. Eis aqui um cara preguiçoso. Eu adoro não fazer nada. Não consigo, mas eu adoro. Ale, mas como é que você consegue fugir da preguiça? É vencer a preguiça e saber o seu estado. Como você é. Tem gente que falou para mim hoje que correu às 5 horas da manhã. O cara não deve ter nada para fazer na vida do que acordar e correr às 5 horas da manhã, que é o nosso querido Marcelo, né? Já correu às 5 horas da manhã. Se ele ligar para mim e falar, vamos correr, eu falei, irmão, nessa hora não vamos. Eu tenho o meu horário, ele tem o horário dele. E às vezes a gente quer adaptar o nosso jeito de ser com o estilo do outro. E acaba o mundo falando que é uma regra. Não existe regra. A regra é aquilo que você consegue fazer. Então, vencer a preguiça, no meu caso, também é algo praticamente diário. Eu tenho que todo dia olhar e me enxergar e tentar ver o que está me atrapalhando. Tudo bem? Falta de clareza, esse é desafiante. Eu pergunto para as pessoas, e aí, como é que está o planejamento de 2026? Aí o cara, como assim? Ainda falta 23 dias para chegar? A pergunta que eu faço para você é o seguinte, dezembro é o último mês do ano ou o primeiro mês do ano? Para mim é o primeiro mês do ano. Dezembro é o primeiro mês de 2026. É em dezembro que eu começo a planejar o meu 2026. É em dezembro que eu começo. Algumas pessoas aqui, novembro é o primeiro mês do ano, porque começa a se planejar um pouquinho antes. Ou seja, quais são suas metas para 2026? Já está bem definido o que você quer em 2026? Quanto você quer faturar, quantos livros você quer ler, o peso que você quer perder, um hobby que você quer começar a fazer, um instrumento musical que você quer começar a tocar, ou seja, é colocar desafios para você. Uma vida sem metas, você vai chegar no final do ano e vai falar mais um ano. E se você fala uma frase que eu acho muito louca, está passando cada vez mais rápido, cuidado. Se está passando cada vez mais rápido é que você não tem metas na sua vida. Porque é desafiante, mas com metas você enxerga o ano passar, mas que faz com que você olhe para trás e fala, caramba, quanta coisa eu consegui fazer neste ano.
Então é muito importante quais são suas metas. E segundo, dá para medir se você está chegando perto dela? Isso é extremamente importante. Então toda meta eu tenho que ter como medir essa meta. Se eu estou me aproximando ou me afastando dela. Vou fazer uma brincadeira aqui. Quem está de dieta e comeu pão de queijo está se aproximando ou se afastando da sua meta? Está se afastando, é uma escolha. Não adianta você agora se arrepender. Ali não dá para devolver, não dá. Já foi. Mas se você está na dieta, é a sua meta, e você comeu um pão de queijo, você nem entra em dieta. E uma outra coisa, qual é o seu propósito? Aqui é uma coisa também muito desafiante. Tudo bem? Eu estou falando tem 7 minutos. Eles começaram com 25, tem 7 minutos. Eu estou falando só 7 minutos. Você já olhou o WhatsApp, você já olhou o Instagram, você já se distraiu algumas vezes em 7 minutos. Como é que você quer dizer para mim que isso é produtivo? Não tem como. A gente tem que começar a prestar atenção se nós estamos conseguindo focar no nosso dia. Isso é muito desafiante, gente, muito mesmo. Quando eu vou fazer prospecção, o meu celular não vai nem perto da minha mesa do meu escritório, eu deixo ele longe, porque eu estou focado em prospecção. Quando eu vou escrever um artigo no LinkedIn, foco no artigo no LinkedIn. Quando eu vou fazer um PDV, foco em quem aqui não precisa levantar... Não, levanta a mão. Não precisa dizer quem é a pessoa, tá? Mas levanta a mão quem já fez PDV ou reunião pela internet, percebeu que o cara do outro lado estava fazendo um monte de coisa além de te ouvir. Além de te ouvir. Cara, isso é terrível. Para ele, não é só para você, é terrível para ele. Então, começa a prestar atenção se você está tendo blocos de atenção no seu dia. E eu costumo usar um método muito legal. Eu não uso o método na essência, que é o método Pomodoro, que fala a cada 25 minutos, né, foco. Mas eu uso estratégias de a cada 50 minutos eu faço uma atividade diferente e descanso 10. O descansar 10 é olhar no Instagram, YouTube, é aquilo que me distrai no dia todo. Eu deixo me distrair só 10 minutos a cada hora. E 50 minutos eu estou focado numa atividade. Então é muito importante o foco. E a gente está cada vez mais desafiante com o foco, porque a gente tem muita coisa ao nosso redor. E cuidado, se você acostumou o seu cliente de que você responde para ele no WhatsApp em 30 segundos, você está morto. Beleza? É você que educa o seu cliente. Se você disser para ele que você está 24 horas disponível para ele, ele vai te mandar mensagem 11 horas da noite no sábado. E você vai responder. Isso é que é pior. Quem mais louco é o que responde. Ah, mas eu não posso perder meu cliente. Cuidado, galera. Cuidado. Treine o seu cliente. Seu cliente tem que entender que você tem o seu tempo e tem o tempo para ele. Tudo bem? Eu consigo falar para a galera que me conhece, é urgente, liga. Não vou responder mensagem do WhatsApp a cada 30 segundos, senão não trabalha. Então é muito importante a gente pensar no foco. Quem lembra do Falcão? Aquele cantor legal, todo... Tem uma frase dele muito louca, que ele fala assim, que o medo do ridículo te afasta do extraordinário. Isso é muito legal. E aí é uma provocação que eu quero fazer para você. Por que você não está brilhando? Por que toda a sua luz o mundo não está vendo? Porque você está com medo do que o mundo vai achar de você. E cara, que se dane o mundo. Nem todo mundo vai gostar de você, sabia? Nem todo mundo vai gostar de você. Só que se você for você na sua essência, quem vai gostar de você é aqueles que valem a pena. Para que eu preciso andar com pessoas que não gostam de mim? Faz sentido? Faz sentido eu tentar agradar pessoas que não tem nada a ver comigo? Não faz sentido. Então, quando eu falo perco medo, é perco medo do julgamento, da crítica, da rejeição. A gente vai ser rejeitado. Quem aqui não usa Apple? Levanta a mão. Quem não usa? Beleza, tem um monte de gente. Quem não bebe Coca-Cola de jeito nenhum? Eu vou baixar aqui, Coca eu bebo. Eu só não uso a Apple, mas a Coca eu bebo. Beleza? E aí eu brinco, se nem a Coca e nem a Apple agrada a todo mundo, quem somos nós para agradar a todo mundo? Nós não vamos agradar a todo mundo. E a gente fica se disfarçando. O que é se disfarçando? É agindo para ser aceito. E quando eu me disfarço, eu tenho muito esforço. A gente tem esforço para fingir ser quem a gente não é, sim ou não? E aí eu não agrado a todos.
Então é melhor ser quem você é, porque você não vai agradar a todos. Então, se arrisque, tá bom, pessoal? Eu sei que é desafiante, mas se arrisque, tá? A sexta coisa, falta de controle. Eu gosto muito daquela fotinho. Quem se identifica com essa fotinha aqui, ó? Só eu não. A laranja ou donuts, né? Quem se identifica com isso, né? A Nath deu uma palestra maravilhosa, por sinal. Gente, tem que colocar essa menina para dar a palestra nova dela aí, porque uma das melhores palestras que eu assisti foi da Nath essa semana, uma das melhores que eu assisti na vida. Esta semana eu assisti da Nath. Foi sensacional, foi sensacional. E aí ela falou uma coisa que eu concordo, né? A gente tem a pílula vermelha e a pílula azul. A vermelha é a verdade, a azul é a vida mais tranquila. E a maioria de nós está tomando a azul achando que está tomando a vermelha. Eu estou indo mudar para a Espanha. De cada 10, 9 falam o seguinte: você é louco? Você fala espanhol? Não. Conhece alguém lá? Não. Tem muito dinheiro para ir? Não. E aí? Ali, se der errado, eu pego o avião e volto. A diferença é que você não está fazendo pela primeira vez. Não, mas não importa. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi pela primeira vez. E não importa. Então, é muito importante. Não, eu não estou indo para lá porque está ruim aqui. Não é isso. Isso é uma outra coisa. O pessoal fala, você odeia o Brasil? Eu falei, cara, não odeio o Brasil. Só que eu quero ter experiências diferentes. Lembra que eu falei? Sucesso para mim é ter experiências diferentes. Então a gente tem que entender que a vida está sob o nosso controle. Resultado, não. Lembra que eu falei lá atrás? Está sob meu controle ir para a Espanha. O resultado não está sob meu controle. Mas eu vou dizer para vocês daqui a pouco o que está sob o meu controle. Senão vocês vão se assustar. Vamos lá. Planejamento. Isso é uma coisa muito legal. Qual é o seu planejamento para 2026? Qual é o seu plano para 2026? Então, vou dar um exemplo aqui. Quem é membro do Recomendo, levanta a mãozinha. Legal. Já está escrito aí no seu planejamento quanto você quer gerar de dinheiro dentro do seu grupo e quanto você quer receber do Recomendo ano que vem. Se não tiver, e aí? Depois você vai chegar para o Renato e vai falar, não deu certo. Não deu certo o quê? Não deu certo. O que é que não deu certo? Você não fez nenhum plano. Quanto eu gero e quanto eu recebo? Quantas recomendações eu vou fazer e quantas eu vou receber? Quantos PDVs eu vou fazer? Quantos grupos eu vou visitar o ano que vem? Isso é planejamento. Sucesso não vem com improviso. E muitos daqui estão improvisando. Improvisando é criando a agenda e o dia, como as coisas vão acontecendo. Junto com o planejamento tem o quê? Estratégia. Quero faturar 100 mil reais com o Recomendo ano que vem. É possível ou não? Sim. É ou não é? Sim. Agora eu preciso de estratégia. Como? Visitando todos os grupos, palestrando em todos os grupos, fazendo 5 PDVs por semana, indo em reunião, participando do Get Connected, entrando no aplicativo, falando com membro dos Estados Unidos, criando parceria. Olha aí, mas dá trabalho. Cara, você quer 100 pau? Você quer 100 mil sem trabalho? Você acha que você vai vir aqui fazer 60 segundos e... Pará! Não vai. Eu preciso de um plano e preciso de uma estratégia. Tudo bem? E aí vem a parte que a gente controla. Ale, qual é a parte que a gente controla? A parte que a gente controla é... Quero faturar 100 mil? Quero. Quantos clientes eu preciso para faturar 100 mil? 100 clientes. Vou aqui arredondar, tá bom? Para eu ter 100 clientes, eu tenho que falar com quantas pessoas? 1000. Tá aí. Isso você controla. Falar com 1000 pessoas. Só paro depois que eu falar com 1000 pessoas. Eu controlo falar com 1000 pessoas. Sim ou não? Sim, você controla falar com 1000 pessoas, só se você não quiser fazer. Então, o que eu controlo? Anota aí, eu controlo todas as minhas ações diárias. Eu controlo tarefa. É a única coisa que eu consigo controlar na minha vida, é a tarefa, não é o resultado. Eu ir para a academia, junto com a Cíntia para a academia, vamos todo dia, a gente vai ter o mesmo resultado? Não. A gente não vai ter o mesmo resultado. Pode ser que eu vou descobrir que para ter o resultado que ela tem, eu vou ter que aumentar a minha tarefa.
Eu vou ter que fazer 20% mais de tarefa do que ela faz para alcançar o resultado, porque talvez ela tenha um biotipo melhor que o meu, ela tem aí um perfil, como é que fala? Metabolismo, ou seja, é diferente. Aí eu vou entrar no mercado de seguro, o Renato fala para mim, Ale, o negócio é o seguinte, você liga para 10, vende para 5. Beleza, então eu vou tentar fazer o que o Renato falou. Eu ligo para 10, eu vendo para quantos? Nenhum, acabei de entrar no mercado. Então a minha tarefa tem que ser 10 vezes a tarefa dele. Por quê? Porque eu vou ter que andar os 10 anos que ele já andou nessa área para aprender a ligar para 10 e... Então anota aí. Eu tenho que descobrir a quantidade de tarefas que eu tenho que fazer por dia para chegar no resultado que eu quero chegar. É simples a nossa vida. Só que ela dá trabalho pra cacete. Mas ela é muito simples. Eu já estou com mais de 400 contatos no LinkedIn, Madrid, Barcelona, Tarragona, Valência. Eu já estou começando a trabalhar. Eu já tenho mais de 10 cafés combinados quando eu chegar em Madrid. Ale, como você fez isso? Usando ferramenta, ligando, telefonando. Você acha que todo mundo que eu mando mensagem, estou indo para Madrid, quero tomar um café com você, e o cara fala do outro lado, não te conheço, não mande mais mensagens para mim no particular. Beleza, tá tudo certo, eu vou pro próximo. Eu vou pro próximo. Eu não estou preocupado com o não. Você quer ser chato ou rico? Você escolhe. Você escolhe. Nath, como você é chata, Nath, mas eu vou comprar 3 terapias sua e vou... Não, cara, a gente tem que insistir com o que a gente quer. Eu coloquei a minha tarefa, 20 novos contatos no LinkedIn até eu chegar na Espanha. O Maurício está me ajudando e eu vou bater minha meta. Eu já tenho meu primeiro membro, né? Temos, né, Carol? A Alessandra, é a 001. Ela mora em Verona. É o primeiro membro do Recomendo Europa. Ale, mas você está indo para a Europa, você tem um membro só. Gente, você está vendo um membro. Eu estou vendo 400, 500, 600 membros. Ninguém começa com 500. Todo mundo aqui começa com o primeiro. Todo mundo aqui começou com o primeiro cliente. O primeiro passo, a primeira vez. Então é muito importante vocês entenderem isso. Para mostrar algumas coisas para vocês, quando eu fui dar minha primeira palestra, e aqui é muito legal, depois vocês conversarem com o passador, enfim, é muito bacana vocês entenderem o seguinte. A primeira vez que eu fui dar uma palestra foi na Uninove. E é muito louco que quando eu começo a falar isso, eu começo a sentir isso. Tudo bem? Porque eu lembro do dia. E quando eu fui palestrar pela primeira vez, eu não sei o que aconteceu, mas as minhas costas começaram a escorrer igual a cachoeira sabe? E a minha mão gelada e a minha boca completamente seca. Quando o professor entrou, eu falei, professor, eu iria palestrar aqui hoje, eu vou precisar ir embora. O professor falou, cara, mas eu não preparei minha aula. Eu falei, nós temos 2 problemas. Você vai ter que dar uma aula sem preparar e eu preciso ir embora. Eu fiquei 30 minutos no banheiro porque eu achei que eu ia morrer. E hoje eu já palestrei para eventos com 50 mil pessoas, 10 mil pessoas. Ale, mas você é bom pra caramba. Não, eu me tornei bom por algo que você não faz. Repetição. Então anota a segunda regra. Primeira, suas tarefas diárias. Olhe para ela. A segunda, você só vai ficar bom depois de repetir muitas vezes. Eu gosto de usar o exemplo do piloto de avião. Vocês sabem que o piloto de avião, ele faz horas de voo, um teco-teco. Horas de voo, um monomotor. Horas de voo, um bimotor. Horas de voo, um Boeing. E quando você está subindo num Boeing, sabe que o cara ali voou muito. É o que você tem que fazer. Ale, meu sonho é palestrar. Vem pro palco. Faz os cursos que ajuda e muito. Mas curso só é o palco, meu. É o palco. É o palco. O Guilherme está de parabéns, que a primeira vez que eu vi o Guilherme, ele não fazia nem o pitch de 30 segundos. Agora você tem que mandar ele ficar quieto, que ele quer palestrar por 2 horas e meia. Né? Tá arrebentando, tá arrebentando. A Nath, putz, assim, é muito legal ver o avanço de cada um. Então eu faço essa provocação para você. Vem aqui para frente. Ale, mas eu vou morrer. Não vai não. Vai dar certo, tá bom? E se você ficar igual a mim, fala, olha, hoje não vai dar. Vamos tentar na próxima de novo, que eu não vou conseguir dessa vez. E aqui eu quero deixar um recado para você de final de ano. Eu vou falar um palavrão, depois o meu cineasta ele bota o pi, pode ser não? O pi?
Eu quero que você fale, eu sei, eu sou cristão também, tá bom? Mas uns palavrãozinhos de vez em quando pode. E se você achar que não pode, você muda a palavra. Tudo bem? Você muda por bom a palavra que eu vou falar, tudo bem? Você vai ver que não fica tão legal, mas você muda por bom. Tudo bem? Posso contar com você? Você vai repetir agora o que eu vou falar, pode ser? Mas é falar com muita energia. Beleza? Aí que eu tô precisando. Eu vou falar primeiro. E aí eu vou falar 1, 2, 3 e vocês falam. Combinado? Então vamos lá? Eu sou foda. 1, 2, 3. Eu sou foda! Tem gente que fez cara mesmo, né? Deixa eu te falar porque você é muito bom. Começa a refletir um pouquinho tudo que você já venceu na vida. Começa a refletir um pouquinho pelos maus bocados que você já passou na vida. Sabe, de acordar de madrugada, de ter 2 empregos, de pegar busão lotado, de ter feito uma faculdade que talvez ninguém da sua família fez. Ali, eu não fiz faculdade. Qual o problema? Sucesso não é ter feito faculdade. Sucesso é ter tido um trampo que você deixava metade do seu salário para os pais ajudarem a pagar as contas. Isso é sucesso. Ter cuidado de um ente querido velhinho que ninguém mais queria cuidar e foi você que segurou a barra e cuidou. Isso é sucesso. Sucesso talvez é ter ensinado um filho a andar pela primeira vez de bicicleta. Isso é sucesso. Você é foda. Eu não conheço nenhum de vocês, assim, nenhum não, poucos de vocês intimamente. Mas eu sei que todo mundo aqui é foda. E aqui eu quero não contar por arrogância, mas esse cara aqui, ó, chegou nos Estados Unidos com $18 mil, 2 filhas, esposa, sem falar inglês, sem o visto certo, sem a menor possibilidade de dar certo. A menor possibilidade. Eu me pergunto o que eu fui fazer lá na condição que eu fui. Só que quando eu cheguei lá, em uma semaninha, eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Só que eu não dei a alternativa de voltar. Eu vou ficar aqui até dar certo. Cortei grama, limpei piscina, minha esposa fez faxina, abri uma filial de uma empresa lá, abri um coworking e eu cortava grama para pagar o aluguel do coworking, porque ainda não tinha cliente. Eu cortava grama de manhã, botava terno e gravata para a noite no coworking mostrar para os outros que eu era um grande executivo. E de lá para cá, vocês, junto comigo, movimentou mais de R$1 bilhão. De lá para cá foram mais de 21 mil negócios realizados. De lá para cá a gente fez um evento para mais de 1.000 pessoas patrocinado pela Universal Studios com Camila Farani, Rick Chester, Thiago Nigro, Joramo Temer. De lá para cá eu fui para Portugal, escrevemos livro. Quantas reuniões o Conecta fez esse ano? Quantas reuniões o Hub Tatuapé fez esse ano? Quantas palestras a gente assistiu? Quantos grupos a gente visitou? E como é que você deixa você falar para você que você não está fazendo nada? Que você não é bom? Que você não está se dedicando? Você está fazendo. Você está se dedicando. O resultado vai vir. Ó, aqui, nessa foto, é ganhando prêmio em Nova York. Se alguém em 2014 fosse do futuro, quando eu falo do futuro é só 4 anos, 5 anos para frente, e falasse assim, Ale, você está pegando avião agora, você vai construir um grupo com mais de 400 pessoas, vai movimentar $200 milhões, vai fazer um evento patrocinado pela Universal Studios, você vai conseguir... Eu falo, cara, do que você bebe, que eu quero beber também. Então eu quero dizer para você que 2026, você não tem a menor noção do que pode acontecer. Não tem a menor noção. Onde você está hoje não define onde você vai estar amanhã. Não define, não deixa o que você sente hoje matar o que você pode ter em 2026. Aqui, ó, eu tentando voltar a surfar em Portugal, quase morri afogado. Portugal tem umas praias que não sei se vocês sabem, são umas praias meio arriscadas para você voltar a surfar, né? Vai voltar a surfar. Mas eu quero que vou deixar para você uma tarefa. Combinado? Qual é a tarefa? Eu quero que você escreva um livro. Um livro, Ale? É um livro.
pode ser só para você, ou talvez você vai mostrar para as pessoas mais próximas para você. E esse livro vai ter 10 capítulos. Os primeiros 5 capítulos você vai contar isso aqui, ó. Você vai contar quando você abriu um grupo, você vai contar quando você palestrou para mais de 1000 pessoas, quando você deu entrevista na rádio, você vai contar quando você viu sua filha se formar no high school nos Estados Unidos, você vai contar quando ganhou o prêmio, como um cara sem falar português deu aula de mestrado numa universidade americana que era traduzido e legendado para hispano e americano. Eu dei aula de mestrado numa universidade americana sem falar inglês. Além disso, não é possível. O que eu quero te mostrar é que as coisas são muito mais possíveis do que você acredita. Aquele ursinho ali chama Alex. Quem foi em casa, o ursinho está lá. Minha filha ganhou aquele ursinho com 6 anos de idade. Hoje ela tem 16 anos. Ela dorme todos os dias com o ursinho. Se alguém falar para mim que eu não tenho sucesso, esse cara não sabe o que é sucesso. Não sabe o que é sucesso. Uma filha ter algo que você deu por 10 anos, deu o seu nome, que a Alexandra deu de Alex, e dorme com ela todos os dias, durante 10 anos. Você vem falar para mim que você não tem histórias para encher um livro? Eu quero 5 capítulos de tudo que você fez de bom na vida, mas eu não quero que seja um livro de drama, porque a gente quer tentar contar a nossa vida como um drama. Para de contar a sua vida como um drama. Tem que ser um livro de inspiração. Seus filhos não tem que ter pena do que você viveu. Tem que ter inspiração pelo que você superou. É diferente. Só que eu quero que você tenha a segunda parte do livro, que são os próximos 5 capítulos que você vai escrever coisas que você ainda não fez e quer fazer. Eu ainda quero morar na Espanha. Falta pouco. Carol Pitarelli me permitiu só em junho. Falta pouco. Eu quero escrever um livro da minha vida porque eu sou foda. E eu preciso escrever um livro para deixar para as pessoas e principalmente para aqueles que eu admiro. E por último, eu quero conhecer 30 países. Eu combinei com a minha esposa o seguinte: quando a minha filha mais nova fizer 18 anos, se o corpo ainda permitir, eu e minha esposa nós vamos viajar por 90 dias pela Europa de moto. Só eu e ela, para a gente conhecer no mínimo 30 países em 90 dias. É o que a gente quer fazer. Então eu quero deixar para você o seguinte: estar aqui com vocês foi sensacional, vocês são foda e o impossível está prestes a acontecer. Obrigado.